Vamos fazer o questionário 2 da unidade números decimais. Então, vamos ver aqui. São 5 questões, né? Tranquilo? Em qual número o algarismo 2 tem 1/10 vezes o valor do algarismo 2 no número 6.257,11. Vamos fazer isso no nosso rascunho. Primeira coisa é observar qual é o valor do algarismo 2 neste número aqui. Bom, o algarismo 2 ele está em qual casa? Bom, a vírgula separa a parte inteira, né, e a parte menor que 1. Então, aqui a gente tem 7 unidades, 5 dezenas e 2 centenas. Então, qual é o valor do algarismo 2 nesse número aqui? São 2 centenas. Então, vamos escrever isso. Esse é o valor 2 vezes 100 do algarismo 2 naquele número. Tá bom. Agora, em qual número desses aqui o algarismo 2 tem 1/10, né, do valor do algarismo 2 nesse número aqui? Então, vamos pegar 1/10 do valor do 2 nesse número aqui. Então, quanto dá isso? 1/10 do valor do 2 naquele número, certo? Então, quanto dá isso daqui? Bom, basta dividir por 10 em cima e embaixo. Então, a gente vai ficar com 1 vezes 2 vezes 10, que dá 20, né? Que é a mesma coisa que, para ficar bem claro, que é a mesma coisa que 2 vezes o 10. Então, veja, 2 vezes uma dezena, certo? Então, o 2 deve aparecer na casa das dezenas. Então, vamos lá. Aqui, o 2 está na casa das dezenas, unidade dezena. Então, uma resposta apenas, né, fazendo o que ele está pedindo aí. Nós vamos para a próxima. Quanto é A, não é, o valor do ponto A aqui nessa reta, arredondado para a segunda casa decimal? Vejamos, olha só. Esses números que estão aqui, eles estão escritos com a precisão da casa dos... A primeira depois da vírgula é décimo e centésimo, não é? Então, todos esses caras aqui estão escritos com a precisão de centésimos. Tá bom. Só que veja, esse daqui é como se você lesse o 7,50. Né? Então, entre
o 7,51 e o 7,52, não é? Existem infinitos números, não é? A gente só consegue ver que o ponto A está bem mais próximo do 7,51 do que o 7,52. Só que ele quer que a gente arredonde o A para a primeira casa decimal, ou seja, para a casa dos décimos, uma casa depois da vírgula, certo? Então, veja, uma casa só depois da vírgula é o 7,5 aqui. Então, o ponto, ó, veja, ele está mais perto do 7,51 do que o 7,52, certo? Porém, isso, mesmo que ele tivesse mais próximo daqui, ele está pedindo para a gente arredondar para a primeira casa decimal, que é a casa dos décimos, certo? Então, aliás, essa aqui é a segunda pergunta, né? A primeira é essa aqui, ó. Quanto é A arredondado para a segunda casa decimal? Então, para a segunda, ok, né? Ele está mais perto do 7,51. Essa é a segunda casa decimal. Então, a gente fica com esse número aqui. Bacana. Então, vamos lá. 7,51. Veja, existem duas perguntas. O A arredondado para a segunda casa decimal. Como ele está mais perto do 7,51, nós vamos ficar com o próprio 7,51. E depois ele pede para a gente arredondar o A para a primeira. Bom, para a primeira é a casa dos décimos, né? É imediatamente depois da vírgula. Então, não importa, porque ele está entre o 7,51 e o 7,52. Em qualquer posição entre esses dois números, se a gente fosse arredondar para a primeira casa decimal, seria 7,5. Tudo bem? Vamos para a nossa próxima questão. Ordene os números em ordem crescente. Bom, olha a parte inteira primeiro. Aqui tem 1, aqui tem 1 e aqui tem 0 na parte inteira. Isso significa que esse é o menor de todos, sem olhar a parte decimal, certo? Porque a parte inteira é maior do que a parte decimal. A parte depois da vírgula é tudo menor que 1. Não é? Agora, eu sei que esse é o menor de todos. Agora eu vou olhar só para esses dois aqui, para poder colocá-los em ordem crescente. Veja a primeira casa depois da vírgula, é o 1. E aqui, a primeira casa depois da vírgula, é o 0. Então, 0 é menor que 1. Então, essa é a ordem correta, tá? Porque à medida que a gente vai para a esquerda, os algarismos ficam mais significativos, né? Valem mais. Organize os valores em ordem crescente. Cada quadrado grande representa um inteiro. Então aqui a gente tem um inteiro, ó, que está dividido em quantas partes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então aqui cada barrinha dessa daqui, a gente tem um décimo, certo? Então foi pintado 3, então aqui a gente tem uma quantidade de 3 décimos, certo? 3 décimos é 0,3, não é? 3 décimos, 0,3. Bom, como ele quer que a gente coloque em ordem crescente, então o 3 décimos é a mesma coisa que 30 centésimos, certo? 30 centésimos aqui é o maior de todos, 30 centésimos, porque aqui a gente tem 3 centésimos e aqui a gente tem 13. Então ficamos com 3 centésimos, 13
certo? E 30 centésimos, em ordem crescente. Aqui, quais dos valores a seguir serão arredondados para 249, a gente pode dizer unidades monetárias aqui, né? Acho que o original estava querendo se referir a dólar, mas para a gente não importa nada isso daí. Tá? Vou falar unidades monetárias. Quais dos valores a seguir serão arredondados para 249 unidades monetárias aqui? Dinheiros, né? Se estivermos arredondando para o real, ele colocou o símbolo aqui de unidade monetária internacional, mas está dizendo real, não tem problema, tá? Então, isso é importante até ser falado. Então vamos dizer que aqui são 249 reais, tudo bem? Então, ó, quais dos valores a seguir serão arredondados para 249 reais se estivermos arredondando para o real mais próximo? Bom, para 200, se a gente arredondar para a casa do real aqui, né, unidade de real, como aqui vale 7, isso daqui viraria 250 no arredondamento. Como aqui vale 2, não é? E o 2 é menor que 5, arredondando para a casa das unidades ficaria 249, que é o que ele quer. Ou seja, não aumentaria 1 no 9 aqui e não viraria 250 reais. E aqui, como o 7 é maior ou igual a 5, aumentaria a casa da unidade de real. Então, o 8 viraria 9 e isso daqui daria 249, né, reais. Arredondando para a casa das unidades de real. Aí. Certo? São duas respostas. Bom, com isso a gente termina aí esse questionário. Bons estudos para vocês.